piratas do Novo Mundo, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de One Piece aqui no canal, a gente vai falar sobre o dia que o Luffy encontrou o grande tesouro de Gold Roger. Um tesouro que movimentou piratas por todo mundo. E depois disso, o pirata do Chapéu de Palha fez algo que nenhum outro pirata acreditou. E a gente vai falar sobre este dia aqui no vídeo de hoje e tudo o que aconteceu. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, o Luffy já se deparou com um tesouro de Gold Roger. E esse tesouro do Rei dos Piratas já foi parar em suas mãos. Isso aconteceu na comemoração do 20º aniversário do anime One Piece, em uma batalha intensa entre diversos piratas, incluindo os supernovas, que estavam buscando o próprio tesouro One Piece. Como vocês devem imaginar, eu estou falando dos acontecimentos do filme One Piece Stampede, que foi um filme criado com supervisão do próprio Eiichiro Oda, criador de One Piece. Então vamos lá, esse filme apresenta pra gente o que seria um segredo deixado por Gold Roger para os piratas dessa nova geração. Uma pequena dica para os piratas que consigam encontrar esse tesouro, e assim eles vão chegar muito mais facilmente no próprio One Piece. Basicamente, existem dois One Piece. Na verdade, não é dois One Piece, mas dois grandes tesouros ligados ao One Piece. O que a gente conheceu no início de tudo, que tava lá na última ilha, Laugtail, ou melhor, Laftel, o tesouro que todos os piratas estão atrás, e também tem um tesouro à parte, que foi deixado num lugar diferente na Grand Line. E não foi apenas o Luffy, várias outras pessoas foram lutar por esse tesouro, que foi deixado pra trás pelo Rei dos Piratas. Mas é aí que vem, como que tantos piratas descobriram da existência desse tesouro ao mesmo tempo? Afinal, antes ninguém nunca nem mesmo lutou por ele. E agora os mais poderosos estavam se encontrando ao mesmo tempo, se enfrentando, e tudo isso porque descobriram esse tesouro do Roger. Mas como isso aconteceu? Na verdade, tudo veio graças a um antigo companheiro do próprio Rei dos Piratas, que no caso é o grande inimigo, o grande vilão do filme. Isso aconteceu da seguinte maneira: foi anunciado aos piratas do mundo um grande festival, uma festa para os piratas que acontecia já desde o passado, mas que há muitos anos não acontecia. Nesse festival, vários e vários piratas se reuniam, eles tinham um acordo de paz enquanto eles estavam ali, eles não lutavam entre si, e eles também não alertavam ninguém, eles não alertavam a Sekai e Seifu para que não descobrissem. Então mesmo vários piratas estando sendo procurados, eles podiam ficar ali tranquilos. Dessa forma, esses piratas se reuniam para festejar junto. Porém, o que reuniu de verdade todos os piratas mais poderosos dessa geração foi basicamente um ponto único desse festival. Existia um tesouro do próprio Gold Roger ali, e é por isso que todo mundo foi para este lugar. Os piratas então eles fariam uma grande corrida para conseguir nesse festival o tesouro do Roger. Os supernovas então eles passam a lutar com tudo que eles tinham, porque todo mundo obviamente queria ter este tesouro. Só que na verdade todo mundo que estava ali estava sendo parcialmente manipulados. E isso pelas pessoas que estavam criando aquele festival. Basicamente, eles estavam ali para conseguir aquele tesouro realmente existia naquele lugar, porém, basicamente, eles não estavam para realmente ter o tesouro. Afinal, como eu citei, todos os piratas eles descobriram a existência daquele tesouro porque eles foram convidados para participar daquele festival. Mas como foi que aquele festival conseguiu aquela localização tão exata daquele tesouro? E por que eles simplesmente não ficaram com tão desejado tesouro de Gold Roger? Afinal, basicamente, aquele tesouro estava representando One Piece e todos os piratas queriam aquilo. Então por que eles não ficavam? Qual era a motivação para ter todos os piratas reunidos? Ninguém se perguntou sobre isso e todo mundo foi direto para lá. Mas como eu citei, quem sabia sobre tudo, quem sabia sobre este tesouro, era um ex-companheiro de Gold Roger. E eu não tô falando de Silver Rayleigh, eu estou falando de Douglas Bullet, que foi apelidado como o herdeiro do demônio. Um homem extremamente poderoso que se tornou pirata após desafiar o próprio Gold Roger e ser completamente derrotado. Depois disso, ele se juntou à tripulação. Basicamente, por ter viajado ao lado do Roger e possivelmente estar junto quando eles chegaram na última ilha, ele acabaria dessa forma conhecendo a localização desse segundo tesouro que o Roger tinha. Um segundo tesouro com ligação no próprio One Piece. E novamente lembrando, a gente está falando de um filme, este pirata não é canônico. Lembrando, ele foi criado para o filme, assim como também todo este tesouro, mas vamos seguir. Mas onde é que estava esse pirata durante todos esses anos? Por que ele surgiu agora? Afinal, como sabemos, a Sekai Seifu não perdoa nenhum dos companheiros de Roger. Então onde é que ele esteve por todo esse tempo, até o momento que ele apareceu secretamente com este festival? Basicamente, ele esteve durante todos esses anos em Impel Down. Basicamente, o filme dizia que Douglas Bullet era um dos piratas mais poderosos de todos os tempos, ele era muito forte, porém ele não era realmente um pirata. Ele só queria estar na presença de Roger. E daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o motivo disso. Mas seguindo, ele só queria estar na presença de Roger e por isso ele se juntou à tripulação do Rei dos Piratas. Só que após o fim, enquanto Rayleigh sumiu por muito tempo,
Bullet criou uma grande destruição. Ele passou a mostrar o seu verdadeiro poder atacando a todos que surgiam em seu caminho, criando uma grande devastação e atraindo assim a atenção da Sekai Seifu, que precisava o parar de alguma forma. Foi então que foi convocado um Buster Call, para que assim ele fosse capturado. Um Buster Call com o próprio Sengoku e também com Garp, heróis da marinha. E agora a gente volta mais pro presente. Vários e vários anos se passaram e ele estava em Impel Down. Até que em Impel Down, um pirata usando um chapéu de palha resolveu entrar ali e causar também uma destruição, tentando salvar o seu irmão, enquanto o Tite, que também estava ali, estava reunindo poderes para sua tripulação. Foi então que ele acabou encontrando uma pessoa, a pessoa mais forte em todo aquele lugar, Douglas Bullet. E foi então que Marshall Tite decidiu apenas deixar ele sair e fazer o que ele quisesse. Mas então a gente chega a uma outra pergunta: o que ele realmente queria? Como eu comentei com vocês, ele não tinha intenção nenhuma de ser um pirata e só queria estar perto de Gold Roger. E não era porque ele admirava o Rei dos Piratas, na verdade era o contrário. Bullet não aceitava que ele podia ter sido derrotado por alguém, e após a sua derrota contra Roger, ele ficou só na tripulação pra ficar mais forte até um dia que ele pudesse vencer o futuro Rei dos Piratas. A sua única motivação de estar ali era superar o Roger, conseguir superar sua força e o vencer, o que nunca aconteceu. Então agora, depois de todos esses anos e após o fim dos Piratas de Roger, ele esteve nesse grande festival, onde basicamente representava simplesmente algo além de se tornar o Rei dos Piratas. O que ele queria era mostrar a toda a Sekai Seifu e a todo mundo que ele era o mais poderoso, que mesmo os piratas mais poderosos do mundo eram fracos perto dele. E basicamente, o tesouro realmente estava ali, mas o Bullet era quem ficaria com ele depois dele destruir todos os piratas do mundo e vencer os Buster Call. Então foi assim que o festival começou. O Bullet ele ficou escondido por bastante tempo, enquanto os piratas não sabiam o que realmente estava acontecendo ali, até que finalmente alguém conseguisse o tesouro do Roger. A Nami foi a primeira pessoa a perceber qual possivelmente seria o melhor tesouro entre todos os tesouros, um pequeno baú. E então ela indicou a Luffy o que ele deveria pegar. Mesmo dentro de uma enorme fortuna, ela pediu para ele pegar um pequeno item conquistado pelo Gold Roger. Não me acreditava que aquele pequeno baú fosse o melhor dos tesouros ali. Mesmo assim, quem chegou primeiro não foi o Chapéu de Palha, foi o Bug, que ficou extremamente surpreso ao abrir aquele pequeno baú que tava ali. Acontece que aí a gente teve a primeira manifestação do poder de Douglas Bullet, que causou uma grande destruição, uma devastação ali onde estavam os piratas, e dessa forma todo mundo acabou se perdendo por alguns instantes. Porém, nesse ponto ele não tinha se revelado ainda. Acontece que o baú, então, que tava com o Bug, foi parar na mão do Zoop, que também ficou extremamente chocado ao ver o que o Roger havia deixado ali. E foi então que surgiu o vilão. Ele atacou o Zoop diretamente e quase tirou a sua vida, já se tornando instantaneamente inimigo dos piratas do Chapéu de Palha. É então que se inicia uma batalha épica, onde todo mundo descobre quem era Douglas Bullet, o poder que ele possuía. Todos os maiores piratas da nova geração então acabam precisando unir forças para tentar parar aquele único pirata poderoso, que era extremamente forte, a ponto de nenhum deles conseguir fazer absolutamente nada, com ele nem mesmo usando todo o seu poder. Bullet mostra que ele tinha um grande domínio por todos os tipos de haki, e apenas com essas forças, principalmente com o Bosushoku Haki, que parecia ser o seu forte, ele já estava sendo capaz de vencer quase todos os piratas presentes, além de derrubar vários outros apenas usando o seu Haki do rei. Porém, ele ainda possuía um poder extra, o poder da sua Akuma no Mi. Esse foi o poder que Bullet teria passado por muito tempo tentando levar, inclusive em Impel Down, onde ele estaria utilizando para mostrar que era o mais forte entre todos os piratas, destruindo todo mundo que estava ali e conquistando o tesouro de Roger depois disso, indo diretamente para o próprio One Piece. Este era o poder de uma Akuma no Mi despertada. Mas afinal de contas, qual que era o grande segredo que assustou o Bug e também assustou o Soap? Na verdade, vamos além. Qual era o tesouro que o Bullet tinha certeza que, se fosse revelado, faria a Sekai Seifu e todo mundo se movimentar rapidamente para o conseguir? O tesouro que ele sabia que seria a chave para derrotar todos os piratas, porque todos os piratas iriam atrás. Dentro daquele pequeno baú que o Roger havia deixado ao mar, como um presente aos piratas da nova geração, existia um Eternal Pose que levava diretamente para Logtail. Basicamente, um log pose com a localização travada na última ilha da Grand Line. Um log pose que levava diretamente para Laftel, onde estava o One Piece. Acontece que com tudo que aconteceu, como eu comentei com vocês, com o Douglas Bullet com aquele tesouro na mão querendo destruir todos os piratas, os grandes poderes nem mesmo puderam lutar pelo One Piece. Todos eles ficaram focados em apenas um único objetivo em comum. Eles precisavam tentar vencer esse adversário. E é então que a gente vê uma grande união de forças acontecendo. Luffy, Lau, Boa Hancock, até o Sabo apareceu por lá, e até mesmo o próprio Smoker estava ali. Todos eles lutaram juntos para tentar o parar. E no fim de tudo, depois de uma batalha gigantesca contra um inimigo que parecia ser invencível, após um certo momento, aquele pequeno baú acabou na mão do Luffy. Exatamente, o Eternal Pose que levaria para onde estava o One Piece estava com o garoto do Chapéu de Palha que sonhava em se tornar o grande rei dos piratas. E então, o Luffy, que estava ali com o maior tesouro do mundo em suas mãos, ele tinha o caminho para alcançar o seu grande sonho, o grande One Piece. Ele tinha o Eternal Pose que levava diretamente para a localização do desejo de todos os piratas dessa geração. E logo após pegar aquele baú, a gente já viu o Luffy sendo atacado por aqueles que também queriam a mesma coisa que ele. Na verdade, queriam algo completamente diferente do garoto do Chapéu de Palha, porque aquele era um tesouro de Roger que levaria o One Piece para uma rota
rota bem simples, até mesmo mais fácil. Na verdade, teriam uns perigos da Grand Line, mas seria mais simples de chegar até lá. Mas aquele não era o tesouro que o Luffy esperava. Talvez se fosse simplesmente ouro, bilhões e bilhões de berries, talvez fosse alguma coisa assim. O Luffy poderia ficar mais feliz, o Chapéu de Palha poderia se divertir mais lutando por aquilo. Porém, era algo que diminuiria o caminho da sua aventura. Então, basicamente, após ele ter descoberto o que era o tesouro que foi deixado por Roger, o garoto do Chapéu de Palha simplesmente destruiu o Eternal Pose completamente. Ele fez isso sorrindo, enquanto seguiria sua aventura para ser o rei dos piratas. O Luffy encontrou um grande tesouro de Gold Roger que tinha uma ligação com o próprio One Piece. Só que com aquilo em mão, ele decidiu o que fazer porque não era aquilo que ele buscava. Ele queria viver a aventura para conseguir o One Piece, assim como o Roger havia feito no passado, sem ter nenhuma dica para chegar até lá. Então, dessa forma, o Luffy teve o One Piece em suas mãos e simplesmente destruiu tudo, porque não era exatamente o modo como ele queria conseguir o One Piece. Mas comenta aí embaixo, você já tinha assistido esse filme? O que você achou do filme? Se você não assistiu ainda, mesmo não sendo canônico, eu acho muito legal, muito divertido, então você deveria conferir. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!